paz do Senhor, a graça e paz, amém, irmãos? Glória a Deus, é uma alegria enorme estarmos nessa festividade abençoada e poder compartilhar os pensamentos de Deus nessa noite também muito abençoada. Já fomos abençoados pelos louvores e adoração, fomos abençoados aqui pelo momento de batismo e confissão de fé. Eu queria agora trazer uma palavra de Deus ao seu coração, amém? Abençoar sua vida com uma palavra que Deus tem falado a mim para dividir com você nessa noite. Na verdade, o que eu quero fazer nessa noite é trazer um pouquinho mais de significado ao que está acontecendo nessa noite. Você já teve uma explicação muito clara sobre o batismo, quando o pastor estava falando aqui, e eu quero significar um pouquinho mais o momento que vamos viver daqui a pouco, que é a ceia do Senhor. Então eu quero ir para o texto, um dos textos da Bíblia que nos fala um pouquinho sobre a ceia do Senhor, amém? Então vamos abrir lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Paulo ali vai explicar, vai falar um pouquinho sobre a ceia, e ali nós temos um pouquinho mais de significado desse momento que a igreja vem repetindo há vários anos, ou desde que ela é igreja. E no Antigo Testamento, uma festa semelhante que era a Páscoa. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Paulo diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Continuando, ele diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Continua: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormem. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comerem, esperem uns pelos outros. Amém? Amém. Quantos tiveram uma semana ótima? Levanta a mão. Você teve uma semana maravilhosa. Quantos tiveram uma semana ruim? Levanta a mão. A semana foi ruim, cansativa, teve notícia desagradável. Quantos tiveram uma semana bem pesada, bem cansativa? Eu tive uma semana cansativa. Estou tentando me recuperar ainda. Até a minha garganta está tentando voltar é estranho. Eu tive uma semana muito cansativa, mas graças a Deus eu estou aqui hoje para dividir a palavra com você. Nós temos durante a semana vários momentos, várias situações acontecendo conosco. Cada um de nós vive momentos de altos e baixos. Assim é a vida, não é verdade? Ela tem altos e baixos. E vivemos momentos de boas e notícias ruins, momentos desagradáveis no casamento, com os filhos, e desagradáveis também com o trabalho e com as demais coisas que nós fazemos. E muitas vezes também temos que pagar contas. Não é verdade, irmão? Também temos que pagar contas. Chega boleto, chega cobrança, chega... E você se lembra que tem um monte de conta, tem um monte de dívida, cartão de crédito, chegou a fatura, e às vezes você está estressado e não sabe o que fazer. Sabe o que acontece? Muitas vezes quando entramos na igreja, quando viemos no culto, essas coisas todas que eu acabei de falar, elas não ficam fora da igreja, elas entram no culto com você também.
E muitas vezes o culto acaba sendo mais um peso para muitos de nós. Acaba sendo mais uma obrigação, mais um momento em que simplesmente estamos tentando nos livrar daquele embaraço, daquele peso, e às vezes nem conseguimos fazer isso. É tudo que o diabo quer. É tudo que o inimigo quer. Transformar o nosso culto, transformar a nossa adoração, transformar esse momento em mais um dever, em mais uma obrigação. Transformar até momentos de oferta, de louvor, adoração, de dízimo e oferta. Muitas pessoas encaram o dízimo como se fosse uma conta a pagar, e dízimo não é uma conta a pagar. Dízimo é você expressando sua adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e esse momento às vezes acaba sendo um distúrbio e desagradável. Eu vim aqui hoje para te falar, não pense que você é descrente não, você é ser humano. Você é humano igual eu. E às vezes você não consegue se separar desse peso. Mas aí é que está a importância desse momento. Aí é que está a importância de um momento como esse que chamamos de ceia do Senhor, de um momento como esse que chamamos de culto. Aí é que está a importância de não pararmos de nos encontrarmos como igreja, porque precisamos disso. Quando viemos ao culto, à igreja, nos beneficiamos das canções. Cada canção cantada aqui fala conosco, ministra aos nossos corações. É uma pregação ao nosso ouvido. Quantas vezes uma canção te fez chorar? Quantas vezes uma canção te fez arrepender? Quantas vezes uma canção trouxe conforto? Quantas vezes uma canção te lembrou a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como fomos lembrados no início do culto nessa noite? Às vezes nós viemos no culto, nos beneficiamos das orações. Às vezes é uma oração que nem é para você e acaba abençoando você. Às vezes o pastor está orando para abençoar a Amanda, que acabou de ser batizada aqui, e sem você perceber, ele acabou abençoando sua vida também. Quantas vezes nos beneficiamos da comunhão, das novidades do irmão. Às vezes, quando você está lá conversando com um Didi e perguntando como foi o CrossFit, ele vai te dar uma notícia boa, que vai trazer alegria ao seu coração, e vai lembrar você que essa noite ele vai pagar um churrasco para você. Olha que coisa boa. Nos beneficiamos da comunhão um com o outro, nos beneficiamos da pregação da palavra. A palavra de Deus sempre traz conforto, sempre traz alegria, sempre traz força e sempre traz direcionamento para as nossas vidas. No culto, nós vamos ter vários momentos importantes. Às vezes, é um momento de você estar um pouquinho longe das crianças. Né, irmã Joyce? A Luísa é viciada na minha esposa. A Luísa, minha filha, é viciada na mãe. Ela fica, mamãe, 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 nunca fala papai, papai, papai. E às vezes a Joyce fala assim, olha, eu queria muito que um dia você falasse papai, papai, papai. E às vezes ela até fala papai, 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 papai. Depois volta de novo, mamãe, mamãe, mamãe. E agora a Joyce está mais ou menos 1 hora e pouco longe da Luísa. Olha que coisa boa. Até mais do que isso, porque ela veio para o ensaio e deixou a Luísa comigo lá, né? Todos nós temos que aprender com um momento de culto como esse. A ceia do Senhor tem lições importantes para nos ensinar. A ceia do Senhor é um convite de Jesus Cristo para nos desvencilharmos, para nos distanciarmos de nós mesmos e encontrarmos com Cristo. Em cada momento, no partir do pão, ao beber o cálice, somos convidados a nos afastar de nós mesmos e nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. E depois voltar e encontrar com o nosso próximo e abraçá-lo e expressar o nosso carinho e o nosso amor. Na ceia do Senhor somos convidados a olhar Cristo em todas as direções. Somos convidados a olhar para trás, quando Ele fala, façam isso em memória de mim. Somos convidados a olhar para frente, quando Ele fala, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Somos convidados a olhar para dentro de nós, quando Ele fala, examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba desse cálice. E somos convidados a olhar para fora, olhar para o lado, quando Ele fala, esperem uns pelos outros. Não coma sozinho. Esta não é uma refeição para você desfrutar dela sozinho. Você precisa. Irmão, você já percebeu que a gente não senta na mesa para matar fome, não é? Se você não aprendeu isso, você tem que aprender isso esta noite. Você não senta na mesa para matar fome. Você mata a fome no gula.
Você mata a fome no planeta, você mata a fome na rua, em qualquer lugar você mata a fome. Você senta na mesa para ter um momento de comunhão com a sua família. Você senta na mesa para ter um momento junto com o seu pai, sua mãe, para dividir. Então, esse momento de mesa tem 4 lições importantes para nos ensinar nesse momento, nessa noite. Primeiro, olhar para trás. Enxergar o que Jesus fez quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no 3º dia por mim e por você. Ao sentarmos, ao cearmos nessa noite, eu quero que você olhe um pouquinho para trás e lembre do poder do ensino de Jesus Cristo. E lembre-se da pureza da vida de Jesus Cristo. Lembre-se dos milagres que Ele operou dia após outro. Lembre-se de Jesus ressuscitando mortos, dando vista aos cegos. Ao cear nessa noite, eu quero que você se lembre que o objetivo principal da frase que Paulo fala, façam isso em memória de mim, é nos lembrarmos da crucificação de Jesus Cristo. Lembrar que Ele morreu por mim e por você. Ao cear, você tem que lembrar de Jesus falando, olha, você está participando do meu cálice. E o cálice de Jesus é dolorido. É um cálice de dor. Você se lembra deles, do corpo deles sendo partido por mim e por você. E do sangue deles sendo derramado na cruz do Calvário. Para que eu e você pudéssemos encontrar vida e vida eterna. Ao cear nessa noite, você precisa ir atrás e olhar além da cruz. Eu quero convidar você a olhar além da cruz, a olhar muitos anos antes da cruz. E a perceber que existem lembranças que jamais devem ser esquecidas por nós. Você precisa olhar para trás e ver Deus criando o homem, a sua imagem e semelhança, e colocando esse mesmo homem no jardim do Éden, e descendo todos os dias para conversar e se relacionar com esse homem. Ao tomar a ceia nessa noite, você precisa olhar para trás e lembrar-se que esse homem pecou. Esse homem afastou-se de Deus, e a Bíblia fala, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas ao olhar para trás, você precisa lembrar também que Deus tomou um passo antes mesmo do próprio homem tomar, de ir em direção ao homem, falar, da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça, mas vai nascer aquele que vai trazer a salvação para a humanidade. Lembrar-se que Deus fez vestes para Adão e Eva como manifestação da sua pura graça, já mostrando para nós que no futuro nós seremos salvos pela graça por meio da fé. Ao tomar a ceia nessa noite, eu quero que você olhe para trás e veja ele chamando Abraão, falando, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ao tomar a ceia nessa noite, olhe para trás e veja Deus criando através de Abraão uma nação que se torna um povo escolhido, povo eleito de Deus, pelo qual Deus agora age no mundo e manifesta a sua graça, seu amor e seu poder entre as nações. Ao olhar para trás, eu quero que você olhe direito e veja Deus agora chamando Moisés para voltar para o Egito e libertar esse mesmo povo que ele criou através de Abraão, que agora é escravo. E olhe Deus libertando esse povo, fazendo o povo passar no deserto, fazendo o povo passar no meio do mar, fazendo o povo viver com maná no deserto, fazendo o povo beber água quando não tinha água. Ao olhar para trás, eu quero que você veja Davi sendo levantado como um dos maiores reis que já teve na terra, mas também sendo instrumento da promessa de Deus, para que através da sua linhagem Cristo viesse até nós, fosse nascido. Ao olhar para trás, eu quero que você veja numa manjedoura Jesus nascendo e ali sendo abraçado por sua mãe Maria. Ele chorou e o Rei dos Reis havia nascido naquele dia e o reino de Deus chegou até nós. Ao olhar para trás, eu quero que você se lembre que as histórias que estão escritas na Bíblia não são histórias abstratas, não são histórias sem significado. E eu quero que você lembre do que vou dizer agora. Tudo que está escrito na Bíblia é história de família. Que família? A tua família. Ao olhar para trás, eu quero que você lembre que a história de Moisés é a história da sua família. A história de Abraão é a história da sua família. Ao olhar para trás, eu quero que você se lembre que a tua história só não está escrita na Bíblia, porque a Bíblia já foi fechada. Porque se a gente estivesse escrevendo, talvez teria um livro lá com a história de Amanda, que vimos sendo batizada aqui hoje. Desculpa, só lembro de Amanda o nome. Porque tenho uma amiga chamada Amanda, então vou lembrar da Amanda.
Ao olhar para trás, eu quero que você se lembre onde você estava há 5 anos atrás. Ao tomar ceia nessa noite, eu quero que você olhe para trás e pense: há 5 anos atrás, eu não estava assim, talvez até a esperança tinha acabado, mas Cristo foi gracioso o suficiente para me encontrar há 5 anos atrás e mudar a minha história. Onde você estava? Ao olhar para trás, lembre-se, ao tomar ceia, aliás, lembre-se de olhar para trás e contar a história da sua família. Talvez a história da sua família seja tão diferente e bizarra igual a minha. Nasci numa família de multidão. Tudo aqui seria tudo minha casa. Tenho mais de 50 irmãos. Meu pai casou mais de 17 mulheres. Corajoso. Antes você pergunte, não tinha TV. Quando ele começou a casar, era a população. Vivemos pobreza no mais extremo da pobreza. Vivemos situações de privações. Fui prometido para ser bruxo, porque meu pai era bruxo no lugar dele. Ao olhar para trás, hoje eu vejo Cristo me alcançando e dizendo: você não foi nascido para ser bruxo. Antes da fundação do mundo eu te chamei, as nações eu te dei por herança. Ao olhar para trás, eu quero que você se lembre da sua história e pense que a sua história também é a história da Bíblia. Você faz parte dessa história. É história de família. Mas ao olhar para trás, a ceia do Senhor, ela nos lembra uma coisa que é muito mais importante do que tudo isso que eu estou falando da minha história, de bruxaria. Ao olhar, ao cear nessa noite, eu quero que você se lembre do que Paulo falou. Olha, volta no versículo 23, se puder voltar ali, versículo 23 que nós começamos. Veja o que Paulo fala no versículo 23, que não deve ser esquecido por nós. Pois recebi do Senhor o que também entreguei. Ao olhar para trás, eu quero que você se lembre disso. O que nós oferecemos ao mundo é o que recebemos do Senhor. Ou seja, oferecemos o evangelho puro e genuíno, sem invenção, sem histórias de faz de conta, sem anedotas, sem piadas, sem graça. Fomos chamados para ensinar o mesmo evangelho que Jesus deixou para nós. Ao olhar, ao cearmos nessa noite, ao segurar o pão, lembre-se que a sua responsabilidade é contar ao mundo que a salvação é pela graça, por meio da fé, é um dom de Deus. Ao cear nessa noite, lembre-se que nós precisamos anunciar para as pessoas que é muito mais do que ganhar um carro, é ganhar a vida que não para, é uma vida eterna que alcançamos em Cristo Jesus. Ao olhar para trás nessa noite, lembre-se de uma coisa: o Evangelho é a boa nova de salvação que Jesus trouxe para nós na terra. Ao lembrar de Jesus, lembre-se do que ele falou: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando tudo o que eu vos mandei. Não eu, Manuel Mário, eu, Jesus. Ensinamos o que ele mandou. A ceia é esse compromisso que nós fazemos como igreja, de que nós viveremos o Evangelho, de que nós dividiremos o Evangelho com todos que estiverem do nosso lado. A ceia é esse compromisso que eu faço com o próprio Deus, que eu viverei da palavra de Deus, que o meu cristianismo será baseado na palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que ter primazia. Ele fala: minha prioridade é entregar para vocês o que eu recebi do Senhor Jesus. O quê? Que na noite em que ele foi traído, ele está pregando o Evangelho. Os discípulos pregavam o Evangelho. Eles podiam estar em qualquer discussão, eles sempre voltavam para a cruz de Cristo. Anuncie, fale, divida, estude, aprenda com a cruz de Cristo. O Evangelho puro e genuíno. Ao cear nesta noite, lembre-se de uma coisa: você foi adotado na maior família que tem nesse universo. Você é filho adotivo, e o seu irmão mais velho se chama Jesus Cristo. Olha que coisa boa. Você pode clamar a Deus: Abba, Pai. E Paulo fala em Romanos: com Cristo nos tornamos co-herdeiros de tudo que o Pai tem. Nos tornamos co-herdeiros. Olhe para trás, alguns milhares de anos, e perceba que Jesus é o nosso rei e nós somos o seu reino. Então, da próxima vez que você segurar o pão na mão, olhe para trás e considere que as memórias que você recebeu de Cristo não podem ser apagadas. A sua história não é desperdiçada. Nada do que você viveu é desperdiçado. Deus usa tudo que nós vivemos para que um dia outras pessoas sejam abençoadas. Às vezes você pergunta: mas por que eu passei por isso? Era importante? Tudo que você passou
um dia vai abençoar alguém. Porque você vai usar como testemunho para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ao cear, nessa noite, você tem que olhar para dentro. Ele fala assim, examine-se o homem a si mesmo. E depois, coma e beba. Ao cear, você precisa fazer uma introspeção. Você precisa vasculhar dentro de você. Você precisa examinar-se. Pastor, sempre que eu falo de examinar-se, eu sempre me lembro do pastor Cláudio Duarte, não sei por quê. Porque eu acho que ele foi a pessoa que explicou esse versículo da forma mais hilária que eu já ouvi no mundo. E o pastor Cláudio Duarte tem essa sabedoria de falar coisas sérias de forma bem descontraída. E aí ele dá um exemplo do que é um autoexame. E eu quero usar o exemplo do pastor Cláudio Duarte. Ele fala, examinar a si mesmo é o seguinte: você vai no banheiro para fazer o número 2. Você acaba de fazer o número 2, segura o papel e limpa. O que você faz? Você joga o papel fora? Ele falou, não joga não. E eu comecei a pensar e percebi que realmente não joga. O que você faz? Você olha. Examinar a si mesmo é isso, é olhar a sua própria... Não preciso terminar a frase. Você precisa olhar as suas próprias mazelas, olhar as suas próprias... Ele diz, você limpa, olha, você faz o quê? Se tiver mais papel, você joga fora e pega outro papel. Se não tiver, você dobra. Aí você faz o quê? Limpa de novo. Você só para quando o papel sair limpinho. Isso é que é autoexame. Você olha seus próprios erros, seus próprios pecados e se arrepende, muda de direção. Você só para quando perceber que você mudou de direção na sua totalidade. Então, quando você fizer autoexame, quando você estiver ceando nessa noite, antes mesmo de segurar o cálice, você tem que se perguntar, será que eu tenho um ídolo? Será que eu tenho um outro Deus que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo? Isso é autoexame. Tem que perguntar, será que eu tenho um pecado escondido que não está confessado? Será que tem alguma coisa errada em mim? Será que eu preciso perdoar? Jesus falou, se você perceber que tem que perdoar, para tudo. Vai lá e procura a pessoa e fala, me perdoa, ou eu te perdoo. Você tem que examinar a si mesmo, tem que perguntar, será que eu estou causando divisão na igreja? Criando grupos e partidos dentro da igreja? Será que será que eu estou sendo pedra no sapato do pastor Isaías? Você tem que fazer um exame, olhar para dentro de você mesmo, encarar os seus erros na frente e parar de fingir que é santo, mas você é santo mesmo. Essa é a graça do Evangelho, né? Em outras igrejas, os santos são pendurados na parede. Nessa igreja, os santos sentam nas cadeiras. Aqui é diferente. E os santos daqui têm um monte de pecado. Mas nessa noite somos chamados a fazer uma autoanálise. E eu quero que você se lembre daquele exemplo bem esdrúxulo que acabei de dar. Bem bobo. De você sentado no vaso. E pense que isso tem que fazer olhar não para o pecado do seu irmão, mas para o seu pecado. Para a sua falha. E falar assim, olha, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar essa área aqui. Eu tenho que transformar, eu minto muito. Já teve coragem de falar que você mente? Ou você só fala da mentira dos outros? Você tem que fazer essa autoanálise. Examinar a si mesmo e ficar cara a cara com a sua indignidade. É ficar cara a cara com a sua imperfeição. É ficar frente a frente com o seu pecado. E lidar com ele. Trabalhar o seu pecado. Trabalhar o que está errado dentro de você e dizer, eu não vou beber, não vou comer de forma indigna. Corrija o que está errado. Mude de direção. O que é arrependimento? É mudar de direção. Você vai para esse lado e fala, a partir de agora eu vou para esse lado, não vou fazer mais. Para de fazer o que você faz errado e comece a servir ao Senhor da melhor forma possível. Olhe para dentro. Olhar para dentro não é se perder na multidão do seu eu. Se perder no seu próprio egoísmo, não. É uma oportunidade de você enxergar o seu pecado, confessar o seu pecado e alegrar-se com o perdão que Deus tem para te oferecer. Quando ele fala, examine a si mesmo, está te dando a oportunidade de você olhar para o seu pecado, confessar o seu pecado e se alegrar com o perdão do seu pecado. Quantos já se alegraram várias vezes com o perdão do pecado que Jesus nos tem oferecido?
nós temos que confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade, de todo pecado, e nos purificar de toda iniquidade. Amém? Amém. Então, olhe para dentro. Nessa noite, quando você segurar o cálice, segurar o pão, pare um pouquinho. Olhe para dentro. E permita-se viver uma grande transformação nessa noite. Amém? Ao cear, você não olha somente para trás, não olha somente para dentro, você também olha para fora. Paulo disse, ao cear, ao comer, esperem uns pelos outros. E talvez aqui seja o que eu mais queria falar nessa noite. Talvez esse seja o momento que eu queria chegar. Esse momento que Paulo fala, esperem uns pelos outros. Porque havia os mais ricos na igreja, chegavam cedo e comiam. E deixavam os empregados cedo chegar mais tarde e não encontravam quase nada para comer. Paulo falou, peraí, não é assim não. A ceia não foi feita para isso não. Para uns encherem a barriga e outros ficar com fome. Não, comam todo mundo junto. Quem está na mesa é comer junto. Come tudo, mesma porção, e sejam todos felizes. Então ele fala, esperai uns pelos outros. E aqui está o que talvez seja o cerne que eu quero falar para você sobre a ceia do Senhor. Comunhão. Na ceia somos convidados a viver um momento de adoração, ao lembrar do passado, ao lembrar das coisas que Cristo fez por nós, um momento de nos curvarmos em adoração, nos rendermos diante do que Cristo fez por nós. Na ceia também somos convidados a viver um momento de transformação, quando fazemos essa autoanálise, esse autoexame. Mas na ceia somos convidados a viver um momento de comunhão uns com os outros. E aqui eu quero pedir para você fazer um exercício simplesinho. Olhe para o lado, só olhe para o lado, por favor. Olhe para trás agora, olhe para trás. Agora olhe para frente. Quero que você saiba de uma coisa. Você pode até não gostar desse irmão, mas ele é da sua família. Ele faz parte da tua família. Esse irmão que talvez não tem nada a ver contigo. Aqui, como o pastor falou, são um monte de bichinho na arca. Alguns bichinhos mais gordos, mais barrigudos. Outros bichinhos mais magros. Outros bichinhos mais difíceis, não é? Somos pessoas diferentes, vindos de famílias diferentes. Uns aprenderam a arrumar cama, outros não sabem arrumar cama. Outro gosta de picanha, outro gosta de picanha. Não é? Outro gosta de feijão, outro não gosta. Gosta de churrasco e gosta de churrasco. Somos diferentes. Outros são mais ranzis, outros não são, melancólicos. Outros não são mais, fleumáticos. Outros são mais... e coléricos. Somos diferentes aqui, mas uma coisa é clara: somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos partes do mesmo reino, somos parte de um reino que tem um só rei, somos parte de uma família que tem um só pai, somos parte de uma igreja que tem uma só cabeça. Nós todos somos uma só família, quer você goste, quer você não goste. Então família não pode viver igual inimigo. Então, quando cear nessa noite, eu quero que você se lembre de uma coisa. Sua família não é só Maria Júlia, Manuel Mário e Louise. Vai além disso. Tua família também tem Keller. Na tua família também tem crossfiteiro Didi. Na sua família também tem a Fernanda, o Gustavo. Tem o Isaías Góes. Tem o Zé Henrique. Na sua família tem... Todos esses lindos estão aqui. Olha de novo, olha a gente bonita que está aqui. Tudo isso é sua família. Sabe, um dos maiores benefícios do culto, sabe qual é? É que você pode contemplar a glória de Deus através do seu irmão. Eu não vou falar de novo para você perceber o que estou dizendo. Um dos maiores benefícios do culto é que você pode contemplar a beleza de Deus através desse irmão que está do seu lado. Você pode entender gente, quando você olha para esse ser humano tão complexo que está do seu lado, você percebe quão complexo, quão perfeito, quão maravilhoso e quão grande é Deus. Olha que ser complexo é o pastor Isaías. Como é que você pode entender pastor Isaías? Vocês estão aqui há não sei quantos anos que eu não conseguem entender ele até hoje. Não é verdade? Um ser humano complexo que conseguiu convencer a Angélica de alguma maneira. Estão felizes. Fazer o quê? Gente, igreja é isso. É rir um com o outro. Chorar um com o outro. Interceder um pelo outro. Abraçar. Eu vi aqui
como chama, o Gui sendo batizado, não é? Quando ele veio para batizar, a esposa dele ficou vermelha mais do que uma maçã. É, você. Ela estava tão emocionada, tão grata a Deus por ver o marido sendo batizado. Mas depois viu outras pessoas, o pastor falou, só o Lira, e o Lira ficou vermelho também. Eu falei, gente, como assim? Não, gente, não era sua esposa, não? Mas é isso que é a igreja. Eu me alegro com as conquistas um do outro. Não sou de meu marido lá de casa, mas eu, Lira, chorando porque ele está vendo o Guilherme sendo batizado e fala assim, uau, que alegria. Isso que é a igreja. E eu chegar na igreja totalmente abatido e encontrar meu irmão lá alegre, e ele parar toda a alegria dele e falar, chora comigo, me conta o que está passando, e dividimos os nossos fardos, os nossos pesos. Nós temos o mesmo Pai, nós adoramos o mesmo Cristo e estamos ligados para sempre pelo mesmo Espírito Santo. Entendeu? Então, a ceia mostra para nós, ilustra para nós a beleza da nossa unidade como corpo de Cristo. Então, da próxima vez que você cear, não feche o olho. Você já percebeu? Como é que chama? Tem uma canção que a gente canta, fala assim, somos corpos, e assim bem ajustados. Somos corpos, assim bem. Quem está com o olho fechado para quê? Essa música não é para cantar com o olho fechado, não. Você tem que cantar para o seu irmão e falar, eu e você somos corpo, bem ajustado. E eu quero te fazer um convite ao cear nessa noite. Não fecha o olho ainda não. Na hora de cear, abre o olho e olhe do lado. E se alegre por ter um irmão como esse que está do seu lado, que está atrás de você. Se alegre porque você tem uma família, ó, que família linda. Ó, que família maravilhosa. Se alegre por isso. Somos todos partes de uma só família. Olhe ao redor e valorize esse momento. Como eu falei, quer você goste ou não, esta é a sua família. Amém? E hoje eu também acabei fazendo parte dessa família, olha só. Eu vim lá da África. Gente, eu falo língua que vocês nem entendem. Vocês acham que é ter língua estranha, mas não é estranha não, né? É língua. Se eu falar mamuca ou shoni, mamata, alguém entendeu alguma coisa? Só ouviu, mas eu perguntei para vocês como é que vocês estão, entendeu? Eu falo línguas estranhas, lá de África. Mas vocês me abraçaram como parte da vossa família. Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. Quando nós sentamos na mesa para cear, ouvimos a voz do Senhor, como estamos ouvindo agora, e comungamos com o seu corpo, uns com os outros. Escuta só, a igreja não é uma associação de indivíduos com ideias semelhantes. Não é um grupo de indivíduos com ideias parecidas. Igreja é uma família de irmãos e irmãs. Na igreja, nós somos seres singulares no meio de uma coletividade. Você é único, mas você também está no meio de um grupo. Você é único, e essas qualidades que te fazem únicos somam na vida um do outro. E eu preciso de você. Aí cantava uma eu preciso de ti, querido irmão preciosa. Sim, exagerei, é um negócio assim. Então eu preciso me lembrar nessa noite ao cear que eu preciso do meu irmão. Você precisa desse irmão que está do seu lado. A ceia nos lembra isso, que nós não somos um grupo de pessoas com ideias parecidas, não. E também nos lembra que nós não precisamos ser iguais. Não precisamos ser todos aqui pastores, ou todos evangelistas, ou todos, não. Somos todos diferentes. E essa diferença é onde está a glória da nossa unidade. Nós não somos uniformes, somos unidos. Unidos nas nossas diferenças. E essa diferença que vai somar um no outro. Até na hora de repartir dons, Deus vai dar dons diferentes. Um vai cuidar, outro vai aconselhar, outro vai pregar, outro vai cantar. Quer saber, eu não sou muito bom de cantar, de vez em quando eu canto. E as pessoas falam, mas quando a Joyce canta, as pessoas ficam encantadas, é diferente. Aí eu faço o quê? Eu sento no teclado ou no violão e deixo a Joyce cantar. Aí eu fico lá com moral. O povo pensa que eu sou bom músico, mas não sou, é a Joyce que é. Entendeu? Mas a Joyce cantando sozinha a capela, às vezes pode até ser que não encante muita gente, não. Mas com o meu tecladinho lá no fundo, aí todo mundo fala, nossa, que casal, hein?
Xanaia. E você sabe, foi assim que eu casei com a Joyce, viu? No seminário, a Joyce falava, vou fazer louvor. Eu, a líder de louvor no seminário. Eu fazia a escala, colocava a Joyce para cantar. E eu fazer o quê? Tocar. Ela tinha que ensaiar comigo todo dia. Pronto. Aos poucos eu fui. E para ajudar, todo mundo falava assim, vocês formam uma boa dupla. Eu falava, isso mesmo, continua falando. Quem sabe ela ouve. Um ano depois, ela disse, sim, vou casar contigo. Como é que ela disse? Cantando. E eu como que respondi? Sim. É assim que acontece, irmãos. Nós somamos um na vida do outro. Cristianismo, irmão, não é um evento para espectadores que acontece de domingo a domingo. Cristianismo é uma vida em comum e compartilhada. Eu estou dizendo que você não pode vir à igreja e esperar ser apenas um espectador. Você tem que vir à igreja e esperar compartilhar a sua vida. Você tem que compartilhar a sua vida. Você tem que parar com esse negócio de falar assim, eu estou na igreja só para sentar, só para assistir, não quer me envolver em nada. Não existe cristianismo nisso. No cristianismo você envolve, se você compartilha, você divide, você multiplica. Esse negócio de você vir, sentar e aquecer banco, é para você fazer isso no show Qual que é cantor aí, gente? Sei lá os nomes dos cantores aqui, eu esqueço. Você vai lá no show de... Gente, me ajude, fala um cantor aí, brasileiro, qualquer mundano. Você vai lá no show, você lá pode até ficar assim, sem fazer nada, mas na igreja não é assim que funciona, não. Você faz parte de um corpo, e aqui nós não estamos no show, onde você fica assistindo o grupo de louvor apresentar, não, aqui estamos todos oferecendo culto ao Senhor, uns servindo água, outros cantando, outros batendo palma, outros ficando na porta, outros servindo... carninha, outros brincando com as crianças, estamos todos servindo. Sabe, você deveria fazer o quê? Toda vez que você chegar aqui, deveria chegar para algum irmão da liderança e falar assim, como eu posso servir? Ao invés de falar assim, onde é que está o meu banco? Temos dois tipos de crentes aqui dentro, hoje à noite. Temos dois tipos de crentes, aqueles que trabalham e aqueles que dão trabalho. Nessa noite estão aqui dois grupos. Aqueles que fazem o quê? E aqueles que... Agora fizeram uma pesquisa na igreja brasileira. Sabe o que descobriram? 80% dá trabalho. 20% trabalho. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você está onde? Nessa percentagem. Porque se contarmos bem aqui, quantas cadeiras temos, pastor, aqui? 240 cadeiras. Então estamos dizendo que mais ou menos 24% trabalha. 24 pessoas aqui trabalham. 216 não faz nada, dá trabalho. Você está no grupo qual? 216 ou dos 24 que trabalham? Deu até 24 anciãos, até profética, hein? Porcentagem aqui. Um monte de gente na igreja não quer se envolver. E não existe cristianismo sem envolvimento. Não existe neutro na igreja de Deus. Amém? Cristianismo não é para espectadores, é para... você trabalha. A presença física na igreja vai confortar outros irmãos. Você tem que saber de uma coisa, quando eu estou ao lado do meu irmão, eu encontro força. Você já leu a Bíblia, como eu já li, com certeza. E você percebe na Bíblia que Deus é uma comunidade em si, ok? Deus é uma comunidade de 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. Então Deus é um ser extremamente relacional. Deus é um ser que se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo. Eles 3 se relacionam, mas eles são uma pessoa. Então Deus, esse ser relacional, criou o ser humano também relacional. Então você foi criado para se relacionar. É por isso que quando você vê a igreja no livro de Atos, ela é intensamente, extremamente relacional. É uma igreja totalmente ativa e preocupada um com o outro. É uma igreja que se preocupa, que vive em comunhão, que parte pão junto, que come junto, que visita junto, que vende tudo e divide tudo junto. Já pensou? Você vendeu o seu carro e dividiu o seu carro comigo? Opa! Não estou falando para você fazer isso, não. Estou falando, dá um exemplo.
Mas pensa só, é uma igreja que entende que tudo que eu possuo não é só para mim, eu sou abençoado para abençoar o meu irmão. Você entende esse princípio? O princípio de que eu vivo em comunhão, eu faço parte de uma família, vou crescer junto, vou amadurecer junto, vou aproveitar junto. Agora nós sabemos um monte de irmãos aqui como membro. Agora fala assim, agora eu quero, pastor, o que eu faço? Agora eu sou membro, o que eu faço? O pastor falou, você vai limpar a igreja. Tá bom, pastor, vou limpar cantando, glorificando o nome do Senhor. Porque eu vou fazer isso para meu irmão ter uma igreja limpa. Meu irmão sentar numa igreja limpa. Mas às vezes não, vou esperar alguém fazer. O pastor vai limpar a igreja. Por que você não limpa? Amém? Deus nos convida a fazer alguma coisa. Então quando vemos a igreja, temos que nos lembrar, quando vemos a ceia, temos que nos lembrar de comunhão com meu irmão. Viver essa comunhão. O cristianismo não é uma experiência individual. Hoje vivemos numa época de avatares, nas redes sociais, avatares, não é? Hoje em dia, tem um versículo na Bíblia que fala assim, creio, logo existo, não é isso? É isso mesmo? Acho que hoje as pessoas falam assim, eu tuito, logo existo. Eu posto, logo existe. Porque nos avatares das redes sociais, você cria um indivíduo, você cria um indivíduo no Éden da internet, perfeito, lindo, gostoso, maravilhoso, descolado, sábio, inteligente. Aquele do Facebook não é verdadeiro, é falso. Muitas coisas que nós vemos nas redes sociais não refletem a realidade de quem nós somos. Vivemos uma época de individualismo, ou nós criamos nossa própria imagem, uma imagem falsa. Isso mata a gente. Hoje as pessoas estão bem conectadas e bem afastadas umas das outras. Já percebeu que tem gente que você conhece do Facebook, que você encontra no mercado e não dá nem um oi? Aqui em São Manuel. E vocês dizem, é meu amigo do Facebook. É teu amigo mesmo? Fala a verdade, gente. Lá no Instagram ele te segue. Aí encontra no Central, você comprando a carne e ele comprando queijo. E vocês passam um pelo outro, não falam nem um oi. Mas no Instagram, ele curte suas coisas. Não é assim que nós vivemos hoje, de curtidas e de seguidores? Eu vim te chamar hoje a uma realidade além da virtual. Uma realidade em que você precisa vir aqui na terça-feira, ouvir o pastor Anderson Silva e se alegrar com o seu irmão. Uma realidade que você tem que vir aqui no domingo, ouvir os louvores, ouvir o pastor Isaías, ou encontrar com o Gustavo, com o Keller, encontrar com os nomes que eu lembrar ali, encontrar com a Joyce e olhar para ela e falar, que bom te ver. Cada vez que você olha para o seu irmão, eu falei no começo, você vê a beleza de Cristo refletida nele. Pastor, enquanto falava aqui, ele falou uma frase que ficou na minha cabeça. Estou vendo vários Jesusinhos. Foi isso que falou, pastor? Sabe, Jesus, quando estava terminando seu ministério, ele falou assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que Jesus estava dizendo? Estava dizendo, eu vou a partir de... Porque Jesus estava com os discípulos ali. Ele não precisava falar de novo aquilo. Ele estava ali, mas ele estava dizendo, a partir de agora eu vou me multiplicar em cada um de vocês. E vão ter vários Jesus espalhados pelo mundo. Vamos multiplicar. Vai ter Jesus lá em Moçambique, dentro de Manuel, Jesus lá na China, Jesus lá. Vai ter vários Jesus espalhados pelo mundo. Mas vai ser mais gracioso ainda quando esses vários Jesusinhos que o pastor falou se encontrarem aqui no domingo e cantarem juntos, se alegrarem juntos, cear juntos e lembrar que nós somos uma só família, um só corpo, uma só igreja. Amém? Então eu não sou melhor que ninguém, eu sou irmão, eu sou teu irmão. Eu preciso, você precisa de mim. E o cristianismo não é uma experiência privada. Nós podemos até viver momentos privados no cristianismo, mas tem que ser compartilhado na coletividade. Quando você lê o livro de Salmo 67, eu já estou fazendo minha conclusão aqui, no livro de Salmo 67, o salmista fala, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Ele fala, eu quero viver a bênção de Deus na coletividade. Ele fala, de nós e nos. Ele não fala me abençoe, ele fala nos abençoe. Porque é assim que acontece na igreja. Eu sou abençoado para abençoar. Eu vivo a bênção de Deus. Eu sou abençoado individualmente para viver a bênção na coletividade. Então, se eu tenho um carro,
eu tenho que estar disposto a abençoar esse irmão, meu irmão, com esse carro. Eu liguei para 5 táxis antes de vir para o culto hoje, para me pegar, para vir para a igreja. E nenhum táxi estava disponível. Liguei para o Didi, falei, Didi, se vira, vem me pegar aqui. E Didi encontrou quem? O Arthur lá no portão falou, Arthur, se vira, vamos lá pegar o Maneumar. É assim. Aí o Arthur chegou para mim e falou, pastor, não precisa nem ligar para táxi, é ligar direito para mim. Ele está se oferecendo, é assim que é a igreja. Não é você passar por mim e fazer pipi. Uai, vou orar para furar o pneu. Fura esse trem, Jesus. Pelo amor de Deus. Como pipi? Para e fala, vai para onde, irmão? Aí eu vou lá na igreja, também vou, vamos junto. Aí você vai, pipi. Aí chego na igreja, encontro você parado no portão assim, eu suado. Eu estava subindo, descendo o Jaburu e suado. Você está lá assim, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aonde? Seja bem-vindo aonde? Era para você ser bem-vindo no banco do seu carro, que é nosso carro. A minha esposa fala assim, o seu dinheiro, amor, é nosso, o meu é meu. Falo, que frase mais feia, amor. Mas ela faz brincadeira, né? Somos abençoados para abençoar. Então, hoje à noite, quando acabar o culto, pergunta para o irmão, como eu posso te servir hoje? Se ele falar, compre um gula para mim, vai lá e compre um gula para ele. E para terminar, ao cearmos nessa noite, você precisa se lembrar de olhar para frente. Tem acho que é sociólogo, filósofo, sei lá, não sei, mas muitos conhecem aqui o Leandro Carnal. Quem conhece Leandro Carnal aqui? Então, muitos conhecem, pelo visto. Leandro Carnal, ele fala de várias formas de existir. Numa das palestras dele que eu vi no YouTube, ele fala de um trecho de vídeo, na verdade. Ele fala de várias formas de existir. Ele fala que existe o existencialismo linear, que as pessoas falam assim, a vida é uma sucessão de fatos, então todo mundo está vivendo e vai para o mesmo buraco, e vai morrer. Ele também fala que existe uma forma que os africanos, o Oriente é mais adepto, que é uma forma de viver a vida de forma cíclica, onde falamos assim, aquela frase déjà vu, já viram? Onde fala assim, a vida é uma repetição de fatos, então às vezes vivemos coisas que já vivemos, até reencarnamos, é o que falo, é uma maneira de pensar, mas também a conclusão é a mesma, a vida não tem nada novo, é tudo repetição, não tem nada novo. Aí ele fala assim, essas duas maneiras de viver são muito depressivas, porque as duas maneiras de viver acabam mostrando para nós que a vida é sem esperança. Aí ele fala assim, eu não sou cristão, ele falando, não eu, ele fala assim, eu não sou cristão, mas a Bíblia oferece uma forma de viver que acaba com a depressão. Ele fala por quê? Porque o cristianismo é a única maneira de viver a vida, que a vida não termina no buraco, que a vida não termina com repetição. É a única maneira de viver que existe uma vida além da vida. É a única maneira de viver que oferece uma esperança. Eu falei, olha, diabo pregando, olha só, um mundano pregando o evangelho, e é verdade, o cristianismo é a única maneira de viver que nos oferece uma esperança. Então quando Paulo fala assim, façam isso, anuncie a morte do Senhor até que Ele venha, ele está dizendo, olha, fique com os seus pés assim, ansioso, como um filho que está aguardando pelo retorno do mestre, do seu pai. Ele está dizendo, a nossa vida tem uma esperança que vai além da morte, não acaba com o enterro. Não é, hoje enterrei fulano e acabou, não acabou ali. Existe uma vida além disso, porque nós cremos que em breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e todos nós subiremos para viver uma vida eterna, onde estaremos diante do Pai pela eternidade, glorificando e exaltando ao Senhor. Então existe uma esperança, porque nós vamos ressuscitar depois de morrer. Você vai ressuscitar. Um dia a trombeta vai soar. Aí vai entrar o africano alegre, cantando e dançando. Vai fazer festa esse dia, vai acabar com o brasileiro. Desculpa, estou brincando, estou brincadeira. Imagina um africano entrando no céu e cantando. E entra o brasileiro. Uma coisa linda. Aí o africano vai arrasar. O chinês lá. Entrando. E todos nós vamos entrar na glória do Senhor. A igreja não vai acabar aqui. O fim dessa novela termina com a vitória da igreja.
Mas sabe o que Paulo está nos ensinando também aqui? É que o cristianismo, o evangelho que vivemos, não deve parar em nós. Ele tem que ser pregado. Ele tem que ser anunciado. Como eu falei, tem dois tipos de crentes, né, aqui hoje à noite. Quais são que eu falei? Os que trabalham. E eu quero falar outra frase parecida com essa. Tem dois grupos de pessoas aqui nessa noite. O missionário e o campo missionário. A maior parte aqui é campo missionário. Dá trabalho. Mas eu decidi ser o missionário. Eu decidi ser aquele que vai trabalhar. Alguém mais vai se juntar a mim para trabalhar? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu não sei, já esqueci. Mas eu quero trabalhar. Eu quero me oferecer para estar na linha de frente. Eu quero pregar a tempo e fora do tempo. Eu quero pregar até mesmo quando estiver sentado dentro de um táxi. E eu quero pregar quando estiver diante de um médico falando para mim o diagnóstico feio. Ele olhar para mim e falar assim: amigo, você vai morrer. Eu falar assim: não vou não. Vai morrer, tá bom, vou morrer, mas vou ressuscitar depois. Mas quem é você? Jesus? Não, sou irmão dele. E também sou filho dele, Jesus Cristo. E eu quero ter esperança, ter fé. Que a vida é muito mais do que isso. E eu quero compartilhar minha vida com você, como estou fazendo hoje à noite. Mas também quero compartilhar minha vida com aqueles que estão lá fora. A igreja, ela tem 3 endereços principais. A igreja tem 3 endereços. Tem um endereço que é o céu, onde nós temos a igreja eterna, onde tem Moisés, Pedro, todos eles estão lá, fazem parte da igreja. Mas tem outro endereço da igreja aqui. Aqui, né, nessa igreja, nós edificamos um ao outro. Eu edifico você, você edifica a mim. E tem um outro endereço para a igreja, lá fora. Nós evangelizamos. Amém? Vamos ficar de pé? E nós vamos nos lembrar disso claramente. Para resumir para você o que eu falei nessa noite, eu vou resumir de uma forma bem sucinta, para você não esquecer. A ceia do Senhor é sobre olhar para trás e se curvar em adoração ao Senhor. Quando olharmos para trás, nos lembramos de tudo que Cristo fez por nós. Nos lembramos também que a história da Bíblia é a história da nossa família. Ao cear nessa noite, nós olhamos para dentro de nós mesmos e fazemos um autoexame, fazemos uma autoanálise. Somos confrontados com as nossas próprias misérias, pedimos perdão e somos perdoados pelo Senhor Todo-Poderoso. Ao cearmos nessa noite, nós olhamos para o lado, olhamos para o irmão que está do lado e lembramos que nós somos corpo, somos família, somos lavoura de Deus, somos edifício de Deus, somos igreja e o nosso Senhor Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. Somos um reino que tem um rei. Ao cear nessa noite, eu quero que você se lembre também de mais uma coisa. Você é chamado a ter uma vida que tem esperança maior do que a morte. Então você é chamado a sair da depressão, do casulo da dor, da solidão, a viver uma esperança que é maior do que a vida, é saber que vamos ressuscitar. Um dia subiremos ao céu. Ao cear nessa noite, lembre-se que você tem uma responsabilidade. Qual? Você tem que pregar o evangelho até que Jesus volte. Você tem que anunciar essa palavra até que Jesus volte. Amém? Deus te abençoe.